Olá, meu nome é Adriano Zunstein, sou fisioterapeuta. Há mais alguns anos eu já me dedico ao estudo e à pesquisa de várias ciências que trabalham para o desenvolvimento humano. E, obviamente, entre essas ciências, a mais moderna que são as terapias quânticas. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito das terapias quânticas. Mas para falar sobre o que é uma terapia quântica, a gente precisa se lembrar que, sem dúvida nenhuma, a única conclusão que realmente nós conseguimos chegar é que todo o paciente ele consegue e ele sempre alcança o seu núcleo de cura. O que é isso? Todos os problemas e os processos ao qual o paciente passa, ele tem um sentido biológico, biologicamente ele está passando por aquilo, qualquer tipo de doença, dor, transtorno, quer seja físico ou emocional, para que fique mais forte, para se fortalecer a cada dia. É por isso que nós herdamos, desde os nossos antepassados, mais o nosso conhecimento de vida, toda a força e o conhecimento necessário para que possamos dessa forma nos adaptar e sempre alcançar esse núcleo de cura. Então hoje é muito comum as pessoas, os pacientes entenderem que eles são completamente responsáveis por tudo aquilo que acontece com eles. Por quê? Porque eles têm o direito e o merecimento de fazer as suas escolhas. Então é muito claro hoje que o paciente ele sempre alcança a sua cura. Não há como curar o paciente, fazer por ele, mas podemos estar sempre ao lado dele para que facilite esse resgate adaptativo para que ele possa, obviamente, se curar. Então, tendo isso bem claro nas nossas mentes, a gente se reporta às ciências quânticas. O que são as ciências quânticas? As ciências quânticas são várias ferramentas que levam a pessoa a entender a informação primária para ele poder funcionar. Então, hoje uma ciência quântica é a ciência da informação. As ciências quânticas deixam à disposição do paciente todos os mecanismos necessários para o corpo dele se recuperar, se reabilitar. Desde a exclusão de células anormais, até a devolutiva de um funcionamento normal, até algumas ressignificações do modo como ele enxerga as coisas. Então precisa muita informação para que isso aconteça. E essas ciências quânticas têm essa característica. Porém, a ciência quântica ela tomou muita força a partir do momento que a física quântica explica que nós temos e nos comunicamos com várias dimensões. Nós estamos simplesmente conectados a todo esse universo, como se fôssemos um. Então, constantemente a física quântica fala que nós temos à disposição todo o funcionamento, toda a informação de funcionamento do universo à nossa disposição. Então, as ciências quânticas, as terapias quânticas, tiveram um nível de liberdade imenso de explicar muitas coisas que antigamente não conseguíamos explicar. Ou partíamos, na verdade, para um conhecimento esotérico. Bom, o esoterismo ele é uma ciência muito interessante também, mas até então ela não tem a credibilidade de acordo com os trâmites da nossa ciência. Por isso que a ciência quântica consegue colocar todo mundo dentro de uma plataforma única de trabalho. Porém, essa ciência quântica abriu mão para as terapias quânticas serem resolutas e muitas vezes encobrir uma deficiência do terapeuta. Porque quando a gente fala numa ciência quântica informativa, a gente tem que entender que essa informação ela é necessária para o bom funcionamento do nosso corpo. Porém, ela tem que ser mensurada na sua proposta terapêutica. Não é simplesmente como acontece muitas vezes, olha para essa caixa de marimbondo, vê o movimento dos marimbondos, está tudo ok, você está agora num princípio de cura. Olha para esse fogo, ouve essa música, cheira isso, que você agora está sobre a ciência quântica, embasado ou o respaldo dela e você alcança a cura. Não funciona assim. Toda a ciência quântica, ela modifica o nosso estado biológico e emocional instantaneamente. Então aí entenda que não abre brechas e nem dá margem para que existam os achismos em relação ao uso dela. Por isso as terapias quânticas que mexem com o princípio da informação têm que ser sempre medidas através de instrumentos de avaliação. Por que instrumentos de avaliação?
você tem que saber ler o paciente quando ele tem essa falta de informação presente no corpo, que está fazendo a gestão daquela doença, e você tem que saber também quando essa biologia, essa informação chegou até o corpo. Então, todo terapeuta que trabalha com as ciências quânticas de um modo confiável, são terapeutas que conseguem mostrar ao paciente, através de um princípio de avaliação, um princípio de diagnóstico, o que está errado nessa recepção de informação. Quando ele executa as técnicas características, tem que mensurar e mostrar para o paciente que isso melhorou. Não pode deixar simplesmente ao acaso ou à vontade do paciente, esperando que ele melhore ou deixe de melhorar. Porque a ciência quântica é a ciência da informação. Você simplesmente informar o paciente e acreditar que ele vai recepcionar toda essa informação pode trazer consequências desastrosas e frustrantes. Em primeiro lugar, frustração ao paciente. Por quê? Porque se ele não tem um mecanismo que dê a ele instantaneamente a certeza do que está errado e depois a certeza de que ele consegue ir em frente, se ele falhar ou tiver qualquer percalço no caminho, ele desanima enormemente em relação ao princípio de cura dele. Ele conflita mais ainda, ele desacredita na própria melhora, o que impede ele de buscar o núcleo de cura. E mais grave ainda, quando isso está arraigado a um princípio filosófico, até mesmo religioso. Porque quando você coloca uma ciência quântica pura, em que você procura um profissional, esse profissional explica, mesmo assim, se ele não tiver um critério de diagnóstico, isso pode falhar. Mas quando você procura as terapias quânticas no universo filosófico ou até mesmo religioso, é muito mais perigoso para o paciente. Por quê? Porque o fato de avisar, ó, tá tudo certo, essa oração que você fez, tudo isso funcionou e a sua cura está em andamento, se a pessoa realmente não acreditar ou tiver um nível de informação obstruído e ele não receber aquilo que ele acredita que vai receber, que é uma adaptação, uma cura, ele se frustra duplamente por não ter conseguido e ainda mais. Ele acredita que esse ser superior, esse Deus ou essa razão espiritual que deu força para ele até agora não funciona. Então você lesa o corpo físico, porque o paciente não consegue alcançar o núcleo de cura, e lesa ainda os princípios religiosos. E eu digo uma coisa, quando você fere os princípios e convicções religiosas e filosóficas de uma pessoa, você fere literalmente a alma dela, o princípio ativo, a força de vontade, a força informativa, o princípio informativo. Então as terapias quânticas não podem, não devem ser usadas de maneira banal, não devem ser banalizadas. É o que a gente tem de mais moderno, uma ciência extraordinária, uma ciência que não tem preços, mas, repito, ela deve ser tratada de uma maneira honesta, amorosa, sóbria, e todo profissional, não importa em que plataforma, quer seja clínica, científica, quântica, quer seja esotérica, quer seja filosófica, quer seja religiosa, tem que oferecer para o paciente, para aquela pessoa que busca ajuda, princípios sólidos de diagnóstico de perceber a falta ou a deficiência da função da informação do corpo que leva àquele processo de doença. E quando esses processos estão sendo trabalhados, ferramentas que mostrem para ele exatamente que o corpo está pronto para responder, ou seja, ele tem tudo do lado dele. E caso haja alguma recidiva nesse processo patológico, é fácil chegar e interpretar o porquê, qual foi a lacuna, o que aconteceu, porquê, em que patamar essa pessoa se fechou. Então você que trabalha com as ciências quânticas, preste muita atenção nisso, porque se você não tiver um critério de diagnóstico, uma maneira de olhar o que a pessoa precisa, e se as informações quânticas estão chegando para ele, você se frustra. Por quê? Porque você entra com a ideia que tem que curar a pessoa e você não vai conseguir fazer isso. E o seu desgaste é enorme, é imenso, um desperdício da sua energia. E você que procura as terapias quânticas, se informe. Esse profissional ele tem que oferecer subsídios para mostrar para você se o seu corpo está pronto ou não. Até que ponto o seu corpo recepcionou todo esse nível informativo para você melhorar, para você aliviar a sua dor, para você sair da sua cronicidade. Então temos que tratar esse assunto de maneira muito séria, mas com leveza, com simplicidade e principalmente com muito amor. Então reveja aí toda a sua maneira de pensar
Deixo bem claro que isso é uma maneira que eu, Adriano, interpreto, entendo essas informações, não é uma verdade única, mas eu deixo algo para você pensar. O nível de responsabilidade que você, terapeuta, tem e o nível de responsabilidade que você, paciente, tem com a sua própria existência. Então eu espero que isso tenha ajudado para elucidar um pouco sobre o boom que deu as terapias quânticas. Vou estar fazendo mais alguns vídeos para explicar um pouco melhor isso. E você que busca um pouquinho mais de informação, acesse o meu canal, Dr. Adriano Zunster, no YouTube, em que lá existem alguns vídeos, alguma plataforma que mostra algumas ideias de como pode ser um diagnóstico, como pode ser um tratamento palpável, para que você sempre trabalhe na luz, né, das possibilidades, nessa luz da sua verdade que importa para você. Então vai lá no canal do YouTube, faça a sua inscrição, põe lá no sininho para você receber informação quando tem vídeos novos. Recentemente acabei, né, de fazer uma palestra falando o que são realmente as doenças, num ponto de vista biológico e como você pode se prevenir, que mais ou menos faz você entender o porquê que é necessário, nessa procura das terapias quânticas, você realmente procurar alguém que te ofereça uma visão de como você está e uma visão de como você se transforma. Então, a partir disso, não confie em toda a terapia quântica, porque, como eu disse, tem muita gente que fala para você, olha esse fogo, fica observando, vê se ele dança para você, dançou, está tudo resolvido. As coisas não funcionam dessa forma. Embora uma simples oração, quando você entra dentro de você e procura uma ajuda, e procura uma resposta, e pede ajuda, porque você acredita, para o ser superior, o quantum máximo, ao qual originou a sua criação, o seu princípio, é a maior de todas as terapias quânticas. Porque não se esqueça, você sempre se cura, você consegue se organizar, você é dona da sua existência, você é dona de todas as suas escolhas. Então procure ajuda na informação, procure ajuda nesse universo quântico. E existem muitos profissionais preparados e bons para caminhar junto com você, mas jamais caminhar por você, porque ninguém pode tirar esse seu direito de fazer as suas escolhas e ir atrás do seu núcleo de cura, se amar de verdade, para a vida e pela vida. Nos vemos em breve, em algumas outras vídeos, em algumas outras palestras. Até breve, um grande abraço.